resumir e vou passar assim, as coisas que eu achar que vai servir para ajudar vocês mesmo. Porque no nosso meio hoje está aparecendo muitos casos de câncer. Porque assim, na minha época, quando eu estudava, a doença que mais matava era as doenças do aparelho circulatório, né? Era em primeiro lugar. Agora hoje o câncer tomou o primeiro lugar. E eu estava muito preocupada com isso, porque quando me falaram que eu ia falar para vocês aqui, eu fiquei pensando, nossa, meu Deus, o que eu vou falar para os irmãos lá na Inglaterra, né? Daí eu orei, o assunto que veio na minha mente foi câncer. E câncer, durante 15 anos, eu evitei esse assunto. Os congressos de nutrição que eu ia, todas as salas que falavam sobre câncer, eu fugia. Todos os livros de câncer, eu fugia deles. Minha casa tem um monte, porque o João lê muito, né? Ele compra muito. Eu fugia também. Mas assim, como me veio isso na mente, eu acredito que foi Deus que quis que eu falasse isso para vocês, então eu comecei a ler. Eu gastei mais ou menos um mês para preparar isso daqui, porque assim, eu ia, daí eu desistia, falando, mas será que é isso mesmo que eu vou falar? E aí eu ia de novo, aí até que eu de novo, né? Aí depois a Flávia ainda pediu para eu montar um materialzinho para vocês. Aí eu montei, até que eu montei rapidinho esse material também, tá? Mas assim, eu espero que nunca tenha isso no meio de vocês aqui. Mas se tiver, vocês vão saber o que fazer, tá? Se tiver um amigo com isso, com essa doença, vocês vão saber o que fazer, tá? Então eu peguei dicas bem simples e assim, nós vamos entender primeiro o que é o câncer, para a gente aprender a combater ele através da nossa alimentação. Muitas pessoas já se curaram só com mudança no estilo de vida. Lá em casa, nós ganhamos uma caixa de mexerica assim, todos os anos, de uma paciente do João, porque ela curou do câncer de mama. Ela ligava muito lá em casa e assim, ela adventista. E ela, mas será que isso vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Até que deu certo, ela curou. Ela fez uma mudança geral na vida dela, o médico dela ficou bobo. Então assim, ela não esquece da gente. Todos os anos ela manda uma caixa enorme de mexerica, porque o quintal dela é lindo. Muitos pés de mexerica. E ela manda sempre pra gente. Então assim, a gente vê muitos milagres acontecerem, né? Milagres que Deus faz não somente com mudança de hábitos, mudança na alimentação, né? Mudança, diminuir o estresse, né? Isso muda muito, mexe muito com o nosso corpo. Então vamos ver o que eu preparei aqui, Fábio. Vamos lá. Essa parte aqui eu gosto muito, muito mesmo. Isso aqui é pra mim, tá? E é pra nós, o nosso povo hoje. Deus falou isso aqui quando eles saíram do Mar Vermelho, né? Atravessaram o Mar Vermelho, aí estava lá no deserto e Deus fez essa promessa para eles. Olha só. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Então essa promessa é para nós hoje. Mas essa promessa é condicional, tá? A condição aqui é a obediência. Se tão somente o povo de Israel tivesse obedecido a Deus, eles teriam sido um povo que ia se destacar no mundo, né? Em inteligência, em saúde, em tudo. Mas não foi bem assim, né? Que a gente viu na história. Mas pode acontecer isso conosco, né? Se tão somente nós obedecemos aos mandamentos de Deus, obedecemos às leis de saúde, porque o nosso corpo é regido por leis. Se nós obedecermos isso, né? Nós teremos saúde. Muita saúde. Então essa promessa é para nós hoje. Depois veio Jesus, né? Quanto amor, né? Para curar as pessoas, quanta paciência, né? E às vezes hoje os médicos não têm muita paciência, né? O médico dos médicos tinha essa paciência, tinha esse amor. Às vezes um paciente chega no consultório de um médico e assim o médico dá notícia para ele de supetão, ele até desmaia. Já vi até casos, né? Que a pessoa desmaia, fala, não, você tem câncer, você só tem 6 meses de vida, né? E assim, sem nenhum preparo, sem nada. Nós não estamos preparados para ouvir uma notícia dessa, né? E
E o médico dos médicos, né, o nosso grande médico, ele tinha maior paciência, maior amor, maior compaixão. Isso naquele tempo. E hoje? É do mesmo jeito, gente. Jesus é o mesmo. Ele tem ainda o maior amor para curar, para acalmar, para acalentar o nosso coração, né? Então, câncer. Vamos começar então. Olha só, o nosso corpo é formado por células. Nós somos um montão de células, tá? As células são como se fosse aqueles tijolinhos. Aquele prédio ali não é formado por tijolinhos? Então, o nosso corpo é formado por um montão de células, mais ou menos 60 bilhões de células, né? Essas células, Deus programou elas para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Essa morte programada, quando as células envelhecem, né, dá uns 20 dias, dependendo das células da pele ou de qualquer outro lugar, elas vão sendo trocadas. Está na hora de trocar, vão surgindo outras novas. Tá? Então, tem o dia certo delas morrerem. Isso nós chamamos de apoptose. Tá? Essa apoptose é um fenômeno normal, natural, tem que acontecer. Novas células têm que aparecer. Mas, todos os dias, no nosso corpo, nós formamos células mutantes, células cancerígenas. Mas graças a Deus, Deus é tão maravilhoso que Ele proveu dentro do nosso corpo um sistema para nos proteger do câncer. Tá? Nós chamamos ele de sistema de defesa. Nós somos formados de células, né? Então, tem células que vão nos proteger dos agentes que entraram no nosso corpo, sejam vírus, bactérias, qualquer coisa estranha, algum alimento estranho, alguma coisa que cair no nosso intestino, esse sistema de defesa vai nos proteger. Tá? Então, assim, todos os dias células cancerígenas são formadas, mas essas células com defeito, olha aqui, essas aqui são normais. Tá? No centro delas tem o DNA delas. Elas vão passando essas informações genéticas para as próximas células, para as filhas. Mas por algum motivo, pode ser um vírus, uma bactéria, uma infecção, alguma coisa, dá um defeito em uma célula. Tá? Aí vem o nosso sistema de defesa e já aciona aquela célula para ela morrer. Então ela morre. Né? Então a gente não tem câncer. Mas se por algum motivo essa célula não morrer, aí ela vai começar a se desenvolver. Olha só, até formar um tumor. Mas em qualquer uma dessas etapas aqui, nós podemos intervir com a dieta, tá? Com hábitos saudáveis. Nós podemos fazer alguma coisa para tirar essas células mutantes, para tirar os tumores também. E vocês vão aprender isso hoje. Olha só. Então, como é que começa a acontecer um câncer? Quando o nosso sistema imunológico está deprimido. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que a gente faz com o nosso sistema de defesa que ele fica deprimido, tá? Que ele não consegue lutar contra o câncer. Aumento da glicemia. Eu vi o João falando para vocês que não é bom muito açúcar no sangue, certo? Vocês aprenderam alguma coisa sobre isso, né? No câncer é fundamental nós abaixarmos a glicemia. Olha, quando uma pessoa está diabética, quando ela começa a subir a glicemia, tome muito cuidado. Abaixa essa glicemia porque já é como se fosse um pré-câncer, tá? É um ambiente favorável para o câncer, a glicemia aumentada. Abaixa. Vocês aprenderam o mix de fibras que ele ensinou? Todas as refeições? 2, 3? As fibras, elas abaixam a glicemia a cada vez que a gente come, tá? Então, é uma estratégia muito bacana. Acidez, um corpo muito ácido. Câncer ama, ele se desenvolve em um corpo muito ácido. O que faz o corpo da gente ficar tão ácido? Vocês já ouviram falar isso? Isso. Olha só, mandam a gente beber água alcalina, para alcalinizar o nosso sangue, toda aquela coisa toda, né? Os refrigerantes acidificam muito o nosso sangue. A carne acidifica demais o nosso sangue. Todos os alimentos de origem animal, então a gente tem que ter muito cuidado. A inflamação é um ambiente propício para o câncer também. Vocês já ouviram falar de pessoas que bateram o braço, depois teve um câncer naquele braço? Então, porque lá naquele lugar se desenvolveu uma inflamação. Ou aquela pessoa que tinha colite, aquela doença intestinal, inflamação no intestino, ou que tinha mesmo gastrite e aquele virou câncer. Então, é porque o câncer ele gosta de se desenvolver onde tem inflamação. E será que a gente pode diminuir essa inflamação só com dieta? O que vocês acham?
Sim, pode. Pode? Então, porque os alimentos, Deus fez muitos alimentos anti-inflamatórios. E se nós comêssemos mais deles e menos do que a indústria faz, nós não teríamos doença nenhuma. Tá? Pode passar. Olha só, tem gente que fala assim, porque eu tenho câncer, porque meu pai teve câncer, ou porque minha mãe teve câncer, eu vou ter câncer, então todo mundo na família vai ter câncer. Mas a genética, gente, não determina se você vai ter câncer, tá? Não é a genética que vai fazer isso, são seus hábitos de vida. É o que você faz da sua vida, é o que você come, é onde você vive, é o ar que você respira, é a água que você bebe, né? É isso. Olha só, ali de 5 a 10% são genes, né? É a genética, então é muito pouco para você falar assim, nossa, eu vou ter câncer porque meu avô teve câncer, minha mãe teve câncer, né? Olha só, o ambiente de 90 a 95%. Olha só, as radiações, muito cuidado com o aparelho celular, micro-ondas, tá? Mas são só 5%, mais perigoso. Infecções por vírus, bactérias, parasitas, vermes, gente, verme, pode levar a câncer. É uma coisa horrorosa a gente pensar um negócio desse. A gente pensa que verme não faz nada dentro da gente, né? A não ser deixar com a barriguinha avantajada, né? Mas assim, vermes podem desenvolver câncer, especialmente de fígado, tá? Alimentação, olha lá o que mais pesa, gente. Alimentação, 35%. Obesidade, eu já estava falando com a minha cunhada. Barriguinha avantajada é um perigo, gente. Tá? Então, assim, se a circunferência começar a crescer, cuidado, porque pode desenvolver um câncer embaixo aqui. Etilismo, só 5%, tabagismo, 25%. Pesa muito, né? Nessa secção, nós nem pode passar. Olha só, vamos imaginar uma coisa. Vamos imaginar que vocês têm um jardim. Esse jardim tem adubo, é aquela terra fofa, preta, bonita, e bate muito sol. E assim, cai uma semente de urtiga lá, né? E tem água, e você molha todo dia, é um ambiente bem gostoso. Aquele pezinho de urtiga, ele vai crescer tanto que ele vai tomar conta do jardim inteiro. Por quê? O ambiente é propício, né? Tinha tudo que ela precisava, tinha nutrientes, tinha água, tinha sol, tinha tudo. E mesmo assim, é uma célula cancerígena. Eu falei para vocês que todos os dias nós desenvolvemos células cancerígenas, né? Essas duas daqui mesmo já faz as células da gente, né, ficarem com defeito no DNA. Mas graças ao nosso sistema de defesa, elas são eliminadas. Olha só, então suponhamos que uma célula com defeito dessa caia no nosso corpo, né? Pode ser no fígado, pode ser no intestino, qualquer lugar do nosso corpo que está mais propenso. Então, o meu corpo está ácido, a minha glicemia está alterada, estou com a glicemia alta, estou com diabetes, né? E assim, eu como muito açúcar, né? Eu gosto de doce, muito doce. E como muito presunto, né? Que tem muito nitrito, com muita coisa industrializada, com pouquíssimas verduras, às vezes nem como, né? E ainda uso margarina, do pãozinho branco todo dia, né? O que vocês acham que vai acontecer com essa célula? Porque ela vai se alimentar, né? E ela vai multiplicar, e ela vai multiplicando até formar um tumor. E as células cancerígenas, elas não querem morrer, elas querem ser imortais. Porque assim, aquele sistema de apoptose, que é a morte programada, que elas têm que morrer no dia certo, na hora certa, não existe na célula com câncer, tá? Ela só quer viver, ela só quer crescer, e aí ela quer roubar tudo de bom que você tem. Ela rouba todo o açúcar, por isso que a pessoa, quando está no estágio finalzinho do câncer, ela fica caquética, fica muito magrinha, né? Porque toda a glicose que você ingere, vai tudo para o tumor, desvia tudo para ela, tá? Então, assim, nós devemos criar um ambiente desfavorável para o câncer, né? Um ambiente hostil, onde se aparecer uma célula dessa, ela vai ser eliminada rapidinho. Tá? Então, eu sou muito grata a Deus pela proteção do sistema de defesa que Ele colocou dentro do nosso corpo. Fora, aqui está cheio de anjos. Tá? Dentro do nosso corpo está cheio de células que nos protegem a todos os minutos, a todo momento. Muitas células, muitas mesmo. Então, sempre que cai um vírus, que cai uma bactéria, que cai uma coisa estranha no nosso corpo, pode ser no nosso trato digestivo, em qualquer lugar, o sistema de defesa pega em cima, como se fosse uma equipe, como se fosse, não, é uma equipe muito
estudarem, vocês vão pensar, não, isso é de Deus mesmo, não tem lógica, né? Então, olha só, o que nós devemos pensar? O que nós devemos fazer para fortalecer essas células, para nos deixar sempre saudáveis? Porque se a gente tiver um sistema de defesa saudável, forte, não vamos ficar doentes, né? Então, olha só, alimentação anti-câncer, para fortalecer. Dieta original. O que Deus prescreveu lá no Éden para a gente comer? Isso nós sabemos, né? Mas infelizmente nós aprendemos a comer tudo errado, né? A mãe da gente dava madeira com açúcar pra gente, né? Desde bebezinho a gente tomava leite com açúcar, né? A gente vai começando a ficar doente desde cedo. Lá no Éden tinha coisa cozida para comer? Não, nada cozido. O nosso sistema de defesa, gente, ama coisa crua. Verduras cruas, frutas cru. Quando a gente cozinha os alimentos, é como se fosse um invasor dentro do nosso corpo. Nós não estamos criados para comer coisa cozida. E, no entanto, nós nos empanturramos de comer coisa cozida, né? A gente já começa no café da manhã, muita coisa cozida. Almoço, muita coisa cozida, uma saladinha, pouquinho, né? E depois de jantar, mais coisa cozida, né? Confiança em Deus. Vários estudos fizeram e viram que quando a gente confia em Deus, o nosso sistema de defesa, ele cresce, ele aumenta, ele se fortalece, né? Serenidade, alegria, paciência, generosidade, amor, apoio da família, dos amigos, tudo isso faz as nossas células se multiplicarem e se fortalecerem. E a vitamina D, o sol, é indispensável para nós, né? Faz parte dos outros remédios, né? Essa aqui, depois nós vamos falar mais sobre ela. E agora o que deprime? O que mata as células de defesa? Alimentação. Primeiro, açúcar, gente. Açúcar mata as células de defesa. Fizeram pesquisas e viram. Acho que uma colher de açúcar deve matar umas 10 células de defesa de cada vez, né? E, no entanto, a gente come muito açúcar mesmo. Gordura trans, aquelas gorduras, a gordura da margarina, né? Essas gorduras que já vêm, gordura hidrogenada, do óleo de cozinha mesmo, óleo de soja, óleo de milho, tá? Tudo deprime o nosso sistema de defesa. Depois eu vou falar mais sobre os óleos. O estresse, o medo, a angústia, a falta de esperança, o rancor, a inveja, até a inveja. Olha, o estresse eu acho que é o que mais mata, acho não. Porque assim, quando você está estressado, quando você está angustiado, quando você está depressivo, sempre aparece um câncer nessas pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque assim, por que aparece? Porque o nosso sistema de defesa vai lá embaixo, enfraquece muito, né? Sedentarismo, né? Aquelas pessoas que não gostam de praticar atividade física, na maioria nós não gostamos, né? Assim, é muito cômodo não fazer nada. E a falta de vitamina D vai deprimir. Eu coloquei, pode passar. Olha só, eu quero falar para vocês dessas células aqui e dessa. Tem muitas outras, mas eu vou falar só dessas duas. Essa aqui é uma célula natural killer. Maravilhosa ela. Ela chega pertinho de uma célula tumoral, uma célula que está modificada geneticamente, e joga nela como se fosse uma flecha. Essa flechinha que ela jogou naquela célula que está diferente, vai acionar o sistema dentro dela para ela morrer. Aí ela morre. Aí o que acontece? Isso aqui é um macrófago. Aí sobra os restos dela lá, naquela explode toda, aí o macrófago vem e limpa tudo. Tá? O macrófago está envolvido nas inflamações. Sempre que a gente corta o dedo, por exemplo, né? Ele vem muitas outras células de defesa. O que acontece com o dedo cortado? Dói, o que mais? Fica vermelho, infecciona, né? Então isso é um processo natural para fechar esse corte, tá? Isso tem que acontecer mesmo. Mas no câncer, sabe o que o câncer faz com o macrófago? Ele obriga o macrófago a produzir inflamação para ele, porque ele ama o ambiente inflamado. Lembra que eu falei para vocês? Então o macrófago passa a ser escravo no câncer. E sem contar
cancerosa, o próprio tumor, ele vai liberar uma substância que nós vamos chamar ela de NF-kappa-beta. Tá? Não esqueça isso, não, que muitos alimentos destroem essa substância. E é fundamental nós destruirmos essa substância que a célula cancerígena lança para a gente reduzir o tumor. Tá? Se a gente aprender os alimentos que reduzem esse NF-kappa-beta, nós vamos reduzir o tumor. Aí nós podemos bloquear o câncer em qualquer estágio dele. Tá? Olha só, secreta um fator nuclear kappa-beta. É o maior pró-inflamatório que existe. Então, ali envolve o câncer daquele tumor ali, é por inflamação, tá? E quem obrigou a produzir toda essa inflamação também foi o macrófago que foi obrigado a fazer isso. Deixa eu contar pra vocês a história dessa moça. Aqui ela tá bem bonita, mas ela tinha 20 quilos a mais que isso daí, tá? Essa moça é uma médica, o nome dela é Odile Fernandes, ela mora em Granada, Espanha, e em 2010 ela descobriu que tinha um câncer no ovário, tá? Ela, pelo que eu entendi no livro dela, muito interessante o livro dela, ela atendia em pronto-socorro, tá? E assim, era muito estressante a vida dela. Então ela descobriu que ela tinha um câncer no ovário. Aí o que aconteceu? Os colegas dela, médicos, né, falaram, não, vamos retirar, né? E depois que retirar, nós vamos fazer a biópsia para ver se é maligno ou benigno, mas parece que é benigno. E ela foi para a mesa de cirurgia toda animadinha, né? Pensando que era benigno. Depois, quando ela acordou, depois da cirurgia, chega um médico residente e fala para ela assim, olha, não era benigno não, você está com câncer desse jeito. Aí ela começou a chorar. Chorou tanto, entrou em desespero por causa dessa notícia, desse jeito, né, de supetão, assim. E aí eles vieram e sedaram ela. Né? Sedaram ela, deixou ela dormindo lá, porque ela ficou desesperada mesmo. Primeiro, quando ela descobriu, aí depois que ela descobriu que ela estava com câncer, isso era em novembro. Aí ela pensou, nossa, vai chegar o Natal, eu vou morrer antes do Natal, não vou nem poder abrir os presentes com meu filho, né? Pediu para a irmã tomar conta, pediu para os pais. Ela tinha uma vida boa, confortável, né? Uma família feliz. E aí, de repente, acontece isso. Ela ficou quase louca. E nesse estresse dela, ela chorou por 3 semanas, ela conta no livro dela. E nesse estresse todo, aconteceu uma coisa. Metástases. Tá? Metástases, foi no ovário, né? Metástases nessa região toda dela, até o pulmão. Ela estava cheia de metástases. Aí o médico não entendeu por que ela estava com tantas metástases, né? Mas depois ela foi entender, por causa do medo, do estresse, da angústia, né? Da depressão que ela teve. E aí, o médico falou assim para ela, olha, vamos tratar com a quimio, né? Vamos fazer quimioterapia. Os médicos até animaram, falaram assim, olha, mas muitos casos piores do que o seu já tiveram sucesso, vamos tentar, vamos fazer as quimios, né? Porque assim, muitos médicos têm consciência disso, que a quimioterapia, a radioterapia mais mata do que cura, né? E a própria quimioterapia, ela estimula aquele NF-kappa-beta, tá? Ela estimula aquilo. Então, a própria quimio já estimulou isso. Então, mas é o que ela sabia, né? E aí, ela perguntou se tinha mais alguma coisa que ela poderia fazer para ajudar na cura dela, alguma alimentação, alguma coisa. Aí os médicos, não, nada, você pode comer o que você quiser, pode fazer o que você quiser, vamos fazer só a quimio. Aí tá, ela não se conformou, ela pegou os estudos científicos, os últimos, todos sobre alimentação, sobre o que fazer para tratar o câncer, para curar o câncer, começou a estudar, estudou que nem uma dor. Aí ela chegou num consenso, que ela deveria tirar tudo de ruim da alimentação dela. Nos plantões dela, ela comia muito bolo, muita bolacha, muita torta, ela era movida a açúcar. Ela falou que ela não gostava muito de carne não era o forte dela. Mas o açúcar e as massas, como os plantões eram muito estressantes, aí ela comia, né? E aí ela descobriu por que ela teve esse tumor de ovário. E assim, ela usava muito leite, né? Leite com açúcar também. Aí o que ela fez? Tirou isso tudo da dieta dela. Durante a quimioterapia, 5 meses de quimio, ela comeu tudo cru. Tudo. Ela aprendeu a fazer tudo cru. Tem até o blog dela. Não sei passar para vocês agora, mas ela tem umas receitas bem interessantes. Ela desenvolveu a própria alimentação dela. E ela conta que, durante a quimioterapia,
foram os melhores meses da vida dela. Os meses que ela teve mais ânimo, que ela teve mais disposição. Porque assim, quando ela trabalhava, quando ela comia essas coisas, ela conta que ela mal parava de pé, que ela era gorda, né? 20 quilos a mais, ela não tinha disposição para praticamente nada. E durante a quimio as pessoas perguntavam, nossa, mas você está tão saudável, tão bonita, né? E ela ficava toda feliz. Mas era a dieta que ela estava fazendo. Então, durante 5 meses de quimio, não deu nada de você, tá? Porque assim, ela achava que ela ia morrer mesmo. Ela desesperou e falou, não, tem que fazer alguma coisa, que eu preciso ajudar, eu preciso criar meu filho, né? Tá, e passou. Na nona quimio, ela já sabia que ela não tinha mais câncer. Aí o médico falou, não, mas vamos fazer mais 9, porque isso é protocolo, né? Tem que fazer mais 9. Aí ela decidiu fazer mais 9. Tá, terminou tudo, fez uma ressonância, não, você não tem mais câncer. Mas aí o médico falou assim, nossa, agora vamos tirar seus ovários, né? Vamos tirar seu útero, vamos tirar tudo. Aí ela ficou desesperada, né? Mas por que tirar se não tem mais nada? Não, porque tem que prevenir recidivas, tá no protocolo, você tem que tirar tudo, vamos tirar. Aí ela ficou mais desesperada, porque ela só tinha um filho, tinha só 30 anos, ela queria ter outro filho, né? E a própria quimio já leva à esterilidade, né? A pessoa fica toda descontrolada, né? Os hormônios controlam tudo. E aí o que aconteceu? Ela não quis tirar, eles praticamente queriam obrigar, porque eles fazem isso, não fazem? Eles fazem isso, é protocolo, tira tudo, né? Às vezes eles tiram a mão, tira a mão, porque a pessoa não vão tirar os ovários, que vai aparecer no ovário, né? É desse jeito, mas é protocolo. Mas ela não admitiu isso, de jeito nenhum. E essa é a história dela. Ela curou, né? E o livro dela é bem interessante, que ela mostra, né? Mostra muita coisa que ela fez, mostra a angústia dela toda. Então, assim, a gente viaja com o livro dela. Então, tá. Um amigo nosso apareceu com câncer. O que a gente pode fazer para ajudá-lo, né? Alguém da família apareceu. Primeiro passo, primeira coisa, o que você faria para ajudar? É claro que ele vai fazer quimio, né? Que é protocolo, né? Ele vai fazer quimio. Mas a gente pode fazer tudo junto. Porque vocês viram, a moça, ela fez a quimio, né? Aí ela já estava com metástases, que não é coisa fácil, né, Maria? Eles, quando já está com metástases, já está detonado. Mas assim, ainda teve jeito, ainda reverteu tudo, né? Então, olha só. Primeiro passo, intestino. Gente, o nosso intestino é o nosso maior contato com o meio externo, com o mundo externo. Então lá, Deus colocou a maior defesa imunológica, está lá no nosso intestino. 70% das nossas defesas imunológicas estão no intestino. Então nós temos que tratar o câncer e prevenir pelo intestino. Tem que começar pelo intestino. Todos os cânceres têm origem no intestino. 80% das células imunes estão no intestino. Quando eu estudava era 70%, depois eu coloquei 80%. Primeira coisa, fazer hidrocoloterapia. Alguém conhece essa técnica? O João falou para vocês? É uma lavagem do intestino. Tá? Lava-se o intestino com um monte de água. Tem uma máquina, aquela maquininha lá na parede. Tá? Lava todo o intestino. E depois dessas lavagens, normalmente faz umas 10 sessões. Aqui na Europa é muito comum, não sei se não é? Tem várias clínicas aqui que faz isso. Lá na nossa nós fazemos. E assim, muitos casos de cura acontecem, mas tem que começar. Quando o caso está muito feio, se não fizer isso aqui, se não limpar a casa, se não limpar o lixo, não dá para fazer muita coisa. Uso de probióticos. Quem conhece os probióticos aqui? Eu já falei para vocês. Ai, que bom que vocês aprenderam. Os probióticos são maravilhosos, tá? Então, assim, eles vão aumentar as nossas defesas imunológicas, eles vão reduzir os tumores, eles vão, se estiver fazendo quimioterapia, eles vão diminuir aquelas diarreias que tem na quimioterapia. Então, assim, eles são magníficos. Até na lojinha de produtos naturais, teste de vocês eu vi. Uso de carvão ativado também, gente, para diminuir as toxinas do intestino, porque o intestino, normalmente, uma pessoa que tem câncer ou que está com outra doença degenerativa, ela tem um intestino, assim, praticamente todo, tá? É apodrecido mesmo, porque assim, come muita carne e trefa tudo lá dentro, né? Cuidar do fígado, João
já ensinou, né? Posso passar. Usar herbívoros naturais, ele ensinou? Beleza. Ensinou de quê? Hortelã com óleo. Beleza. Tá? Porque assim, tem que tirar os vermes. Porque os vermes, eles atacam mesmo. Entendeu? Tem um médico, depois eu vou falar para vocês na hora de abaixar a glicemia sobre esse médico. Pode passar. Paciente com câncer tem flora intestinal mais doente, com mais bactérias putrefativas. Então tem muita putrefação no intestino, tá? Não conseguem detoxificar. Não tem estimulação imunológica. Então, para reforçar as defesas imunológicas dele, para ele combater o tumor, tem que limpar o intestino. Por quê? Quantos por cento dos nossos defesas estão lá? 80%. Então a gente tem que reforçar essa defesa imunológica através do nosso intestino. Pode passar. Aqui estou mostrando probióticos aqui, é só um exemplo. Olha só, pode prevenir diarreias após a quimioterapia, iniciar já no primeiro dia, tá? Radioterapia, é bem fortinha também. Começar 7 dias antes, tá? Se for rádio, 2 vezes ao dia. Melhor absorção de nutrientes, porque assim a pessoa começa a emagrecer muito, não quer comer, né? Lembra daquele NF capa aberta que eu mostrei para vocês? Aquela substância faz a pessoa não querer comer, faz a pessoa sentir fome no coração, tá? Então a gente tem que diminuir aquela substância a todo custo. E aumenta as nossas defesas imunológicas e melhora o intestino em todos os sentidos. Até abaixar colesterol, diminuir a glicemia. Os probióticos têm uma lista incrível de benefícios, muito bons. Aí, a pergunta, né, depois que a pessoa sabe a notícia, tem dieta para câncer? Não, você pode comer de tudo. Pode até tomar sorvete, né? Pode comer o que você quiser. Não tem dieta, não. Nós vamos começar com a